Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021. Sintam-se cumprimentados. A palavra de Deus está em Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante. O título diz: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Glória a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Glória a Deus! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. A Ele seja dada a glória, a honra e o louvor, a majestade santa, ao Criador de céus e terra, ao Deus vivo, fiel e verdadeiro, ao único digno de receber honra, glória e louvor. Só o Senhor é Deus e não há outro, só Deus é o Senhor, aleluia. Gente, aqui, Jeremias vai descer agora à casa do oleiro. Deus vai chamar Jeremias e vai dizer: Jeremias, desce. Deus vai dar um exemplo. Sabe por quê? O povo agora estava acendendo incenso a deuses estranhos, ou seja, a demônios. E Deus precisava que aquele povo viesse a se converter. E Deus queria dar o exemplo lá do oleiro, lá do barro. Então Deus disse: Jeremias, desce a casa do oleiro. E mostrou todo o trabalhar ali daquele oleiro com o seu vaso na mão. Ou seja, mostrou o vaso aquele oleiro fazia, e o vaso não estava perfeito como deveria ser. O vaso se quebrou na mão do oleiro, e o mesmo oleiro refez aquele vaso. Então, se ele dissesse ao vaso, um vaso perfeito, aí você vai dizer: Isa, o que é que Deus quer? Deus quer um povo convertido. Deus quer um povo convertido, voltado para a presença, para buscar o Senhor. E Deus manda Jeremias avisar: avisa ao povo que senão eu vou destruir. E o contrário também prevalece. Que contrário, Isa? Muitas das vezes Deus chega para a tua vida, para um povo, para uma nação e diz: olha, estou me agradando das tuas obras, hein? Tá jóia, continua assim, beleza. Mas se você se converter também, se você se desviar, para acender incenso, para baixar tua cabeça, para dobrar os teus joelhos, para adorar demônios, eu te destruo. Ou seja, Deus está dizendo, deixa eu melhorar essa explicação. Se Deus deu uma palavra para um povo, que as atitudes dele são boas, Deus vai dizer: eu te abençoo, hein? Está abençoado. Mas se aquele povo também se desviar, Deus senta a mão.
Deus destrói. Agora Deus está mandando dizer aqui, através de Jeremias, diz para aquele povo, hein? Jeremias, diz para aquele povo que ele precisa se converter. Porque se você avisar aquele povo do mal que eles estão cometendo, eu também vou me arrepender do mal que eu tinha dito que faria. Aí você vai dizer, Isa, tudo bem. E se Jeremias chegasse ao povo e o povo se convertesse? Deus faria conforme o prometido. Aí você vai dizer, Isa, será? Sim. Nós temos isso na palavra de Jonas. Nós temos ali, Jonas não queria cumprir a palavra do Senhor, pegou um navio para Tarsis. Lá Deus entrou com trabalhar, com mover, com sobrenatural, permitindo uma tempestade, onde Jonas foi parar na barriga do grande peixe, ou seja, da baleia. E depois de tanto orar, de buscar pelo Senhor, aquela baleia o cuspiu na praia. E agora sim, Jonas foi levar a mensagem do Senhor para Nínive, para que aquele povo viesse se converter, porque se eles não se convertessem das suas maldades, Deus iria destruir aquele povo em 40 dias. Jonas pregou, Jonas anunciou, Jonas pediu para aquele povo se arrependesse, e Deus cumpriu conforme o prometido. Deus se arrependeu e não feriu aquele lugar. Muitas das vezes já veio uma sentença para a tua vida. Aí você vai dizer assim mesmo, me dá um exemplo disso. Muitas das vezes, gente, a pior coisa que tem é quando Deus me usa para entregar para alguém um espírito de morte que está ao redor daquela pessoa. Eu vou dar um testemunho, um pequeno testemunho rápido aqui. Certa feita eu estava no ônibus e ao meu lado tinha uma moça. E essa moça, eu nem tinha prestado atenção nela, eu estava escutando no fone músicas. Mas de repentemente veio um cheiro forte de velas. Deus já estava me dizendo que tinha um espírito de morte. E eu nunca tinha visualizado aquela moça. Como é que você vai dizer para uma pessoa que você nunca viu na vida, que tem um espírito de morte ao lado dela, está rondando, está querendo ceifar a vida dela? Como é que tu fala isso sem nunca ter visto a pessoa, sem conhecer a pessoa? Como tu dá uma notícia dessa? E aí eu pedi para Deus me dar sabedoria para que eu pudesse falar. E quando eu abri a boca para falar o que eu estava sentindo, ela deu um pulo para trás no banco, ela começou a chorar e ela falou, é verdade, eu estou sendo jurada de morte. E eu falei para ela, busca a libertação, busca uma igreja rapidamente. Entra nos caminhos, no querer do Senhor. Porque se a pessoa se voltar para os caminhos do Senhor, buscar se arrepender dos seus maus caminhos, Deus também entra com seu arrependimento e livra aquela vida. De repente você está assim. Alguém já te deu uma sentença desfavorável, mas é só você se arrepender, pede perdão, muda a tua vida, se converte e Deus entra com bondade, com a misericórdia na tua vida. Fica com essa palavra para o dia de hoje. Eu tenho aqui, deixa eu ver, a lei dos homens. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Isa, porque esta lei? Porque o então presidente da República, Jair Bolsonaro, anteontem, segurou uma criança no colo, lá no Nordeste, se eu não estou enganada, no Rio Grande do Norte, e a criança ela estava protegida por causa da enfermidade que está aí. Ela não quer contrair, a mamãe dessa criança protegeu esse bebê, por causa de todo esse vírus que está rondando o mundo. Mas sabe, na hora que Bolsonaro segurou essa criança, sabe o que ele fez? Puxou a proteção, desrespeitando aquela criança, desrespeitando aquela vida, desrespeitando todos que já contraíram vírus
e que desceram à sepultura, e ele ameniza a situação. Ele diz: isso não é nada, isso é um absurdo. As palavras de dicionário para hoje são: requerir, inquirir minuciosamente, investigar com escrúpulo. Ou seja, perguntar, venha, licença, permissão, desculpa, absolução, sinal de cortesia, mesura, cumprimento, data, venha com a devida licença. Fiquem com Deus.